paz de Deus, meus prezados e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E examine agora este vídeo onde eu trato de um assunto seríssimo que há dentro da Congregação Cristã no Brasil e que é a origem de todos os nossos ensinamentos heréticos e os absurdos doutrinários que estão na mente e no coração do nosso povo. Então, é isso que eu venho dizendo. Esses camaradas põem gente no ministério, não quer nem saber o que essa pessoa tem dentro da cabeça, sabe? Colocam pessoas no ministério com raríssimas exceções, tá? Com raríssimas exceções. Os parentes, tá? Os filhos, os sobrinhos, os irmãos, os cunhados, entendeu? Isso chama-se nepotismo, né? E coloca os amigos, tá? Os chegados. Isso para a maçonaria, ó, filé mignon, que os caras botam lá a patoquinha deles, entendeu? E crescem dentro do ministério, tomam conta da igreja, por meio de sinais. Por meio de sinais os caras tomam conta da igreja, entendeu? Eu fui tratado do assunto de minha madrinha, uma mulher de 94 anos de idade. Ela teve um AVC grau 3, tá? E ela foi parar lá no Hospital Beneficência Portuguesa, onde, ao longo da sua vida, ela nunca pagou um centavo pelos serviços de primeira, hein, que ela recebeu. De primeira eu digo porque a Beneficência Portuguesa tem um andar inteirinho, com todo o suporte médico, de primeira linha, porque a Beneficência Portuguesa é um dos melhores hospitais do mundo. E ela, ao longo de toda a sua vida, fez várias cirurgias, tudo, nunca pagou um centavo. Por quê? Porque da construção deste magnífico hospital, o pessoal da turma do Zé Hermínio de Moraes passou o boné no meio da comunidade portuguesa, propondo o seguinte: o sujeito compraria um título de sócio proprietário e ele teria assistência médica ao longo de toda a sua vida gratuita. E com esse dinheiro eles construíram esse magnífico hospital. Ela era uma sócia proprietária. Ela ainda é. Então, ela foi parar lá e ficou por 2 meses internada. Mas chegou um momento que eles não tinham mais o que fazer com ela. Esgotaram-se todas as possibilidades. Ela estava numa situação estável e permanente. Não tinha mais o que fazer. Agora a situação seria ela ser cuidada por seus familiares. Mas ela não tem ninguém, é uma mulher viúva, não teve filhos, tá? E ainda, ela foi a vida toda uma mulher assim. 5 minutos de conversa, ou você ama essa mulher ou você odeia. Somente algumas pessoas que amam as pessoas como elas são, como é meu caso, sabe? Eu sempre cuidei dela, tá? E então, eu, apesar de não ser filho, um afilhado, mas sempre cuidei dela, entendeu? São algumas pessoas, mas eu não tenho condição de tê-la aqui na minha casa. Minha esposa já é uma mulher problemática, sabe? E ele vai precisar de quem dê banho, troque roupas. Ela tem apenas um sobrinho que tem uma certa ligação com ela, sabe? Porque ele ia lá para a cidade de Socorro, lá tem uma cachoeira. Cachoeira não, aquelas correntes, aquela correnteza, né? No meio de pedras e tal. Ele praticava esse esporte radical que é o da canoagem no meio dessas pedras aí. E ele parava lá alguns dias tal para a prática disso que ele gostava de fazer. Mas ele também já tem um problema grandioso dentro da sua casa. Ele é um homem de 70 anos e ainda tem a sua mãe, que já está com quase 100 anos, e ele precisa de 3 profissionais para cuidar da sua mãe. Porque ela necessita de cuidados 24 horas por dia. Como é que ainda vai pôr a minha madrinha lá para ele cuidar? Ele não tinha condição. Bom, eu quando soube dessa situação, o caso dela já estava numa situação dificílima, né? O hospital queria que ela abandonasse, saísse do hospital, então iriam cobrar a diária de R$3.000, quebrar aquele contrato que ela tinha de sócio proprietária, que eu acho que até é impossível de acontecer,
refletindo melhor alguns dias depois, eu cheguei à conclusão que era difícil acontecer, quebrar esse título de sócio proprietário, esse benefício que esse contrato, né, esse título oferece para ela. Acho difícil, mas estava nessa situação. Queriam que retirassem ou então cobrarem uma diária. E deram 72 horas. Bom, quando eu fui saber dessa situação, até do AVC que ela havia sofrido, tá, eu não sabia de nada. Que ela estava internada, que ela tinha sofrido um AVC, eu não sabia de nada. Quando eu soube, essas 72 horas já tinha vencido. Na madrugada daquele dia, fui falar lá com um líder lá da igreja metodista. Por que fui conversar com ele? Conversar com ele porque há 40 anos atrás ela tinha um apartamento lá na Consolação, entendeu? Lá na Rua Bela Sintra, tá? Valiosíssimo, hoje valeu uns 600 mil reais, sabe? Mas ela estava viúva, ela teve câncer no seio, ela removeu os seios, depois removeu o útero. Ela também não era crente, não tinha nenhuma esperança de salvação, não sabia quem era Deus, vivia lá na idolatria do catolicismo, né? Ela via coisas, via mãos assim, escorrendo assim na parede, sabe? Uma coisa sinistra. Em outras palavras, ela estava até possessa com espíritos, sabe? Possessa com espíritos, esses espíritos demônios, né? Então, nesse ambiente terrível, né, de destruição e morte, ela doou esse apartamento para a Beneficência Portuguesa, porque ela achava que ela não ia viver, para a Igreja Metodista, porque ela achava que ela não ia viver mais, ela ia morrer, ela esperava a morte. Ela foi e doou esse apartamento para a Igreja Metodista. Bom, eu a conheci nessa situação, né, de muitas cirurgias, problemas seríssimos de saúde, sabe? E querendo morrer. Eu falei do amor de Deus, né? Levei ela para assistir cultos evangélicos, né? Ela foi congregar, não na congregação, que eu era presbiteriano esse tempo, né? Mas então, veja, ela se abriu para o evangelho, tá? E o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder do evangelho mudou-lhe a vida, né? E ela se renovou, sabe? Foi à luta, construiu, trabalhou, teve loja, teve comércio. Ela foi em frente, sabe? Bom, mas agora estava numa situação difícil. Ao longo desses 40 anos também, a Igreja Metodista recebeu o dízimo, né, do apartamento dela ao longo dos 40 anos, né? Quer dizer, ela doou para a Igreja Metodista com usos e frutos, né, com o direito dela a usar, morar lá, ou se eventualmente morasse em outro lugar, receber o aluguel, né, daquele apartamento. O apartamento seria de total domínio da Igreja Metodista após a sua morte, né? Então era esse o contrato. Olha, eu fui falar com a Igreja Metodista, tá? Porque ela tem uma aposentadoria que é 600, 700 reais, que é o salário do idoso lá de Portugal, né? E aqui ela tem a aposentadoria também do seu marido, entendeu? Ela é falecido, né? Que ela era uma mulher, era uma portuguesa, né? Não se naturalizou brasileira, não, portuguesa. Então, ela tinha um dinheirinho aí, mais o aluguel do apartamento, daria uns 2.000, 2.500 reais por mês, né? Só que eu não podia assumir um compromisso com uma clínica geriátrica, que é para onde ela deveria ir. Aí eu fui falar com a liderança da Igreja Metodista, né? Aí cheguei lá no desespero, porque tinha uma senhorinha que já estava tendo contato com essa liderança já há 15 dias, né? Uma situação de urgência. Ela 15 dias falando com essa gente e não se tomava uma providência, não havia interesse em mudar a situação, nada. Eu não sabia, a senhorinha estava falando por telefone, sabe? Bom, mas o pessoal também não estava ligando nada, porque se as lideranças tomassem conhecimento desse fato, deveria o quê? No dia seguinte, marcar uma entrevista com essa senhorinha, né? E se inteirar de toda a situação. Não, 15 dias os camaradas não estavam nem aí.
Bom, eu já cheguei lá, já cheguei queimando, sabe? Por quê? Porque na minha cabeça, primeiro, o contato, não sabia que o contato tinha sido por telefone, que essas coisas a gente trata olho no olho, né? A senhorinha não tinha essa iniciativa, né? Então, por isso estava ligando só. Então, se eu soubesse que era só por telefone os contatos, eu teria até maneirado na minha linguagem, né? Mas como na minha cabeça eu não sabia disso, já cheguei pulando com os dois peitos no pé do reverendo lá. Eu disse a ele o seguinte: olha, minha madrinha está nessa situação, eu não tenho como cuidar dela, porque é necessário o cuidado de um profissional, 2 ou 3 profissionais, 24 horas por dia. Eu não posso, porque não tenho condição financeira de fazer isso. A minha esposa também não tem condição, porque é uma mulher que tem problemas de locomoção. E há 40 anos atrás a igreja recebeu dela um apartamento que hoje vale 600 mil reais. E recebeu também um dízimo ao longo desses 40 anos. Então é o seguinte, é a igreja metodista que tem que tomar a peito essa situação. A igreja metodista tem que assumir essa responsabilidade de interná-la numa clínica geriátrica. E tem que ser numa clínica especializada para pessoas que estão nesse grau de mobilidade, grau 3. Entendeu? E outra coisa também, tem que ser perto do centro de São Paulo, para que ela não fique longe de algumas pessoas que têm um carinho especial por ela. Não pode ser longe. Né? E eu disse para ele, eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui da sua presença, com uma carta sua, mandando uma clínica geriátrica receber a dona Hilda e se responsabilizar por isso. Não, mas eu não posso. Eu falei, eu sei que você não pode, que vocês têm um conselho e que você vai precisar apresentar esse seu conselho, só que eu não tenho tempo para isso. Se o senhor não fizer, eu vou dizer para o senhor o que eu vou fazer. Eu vou botar a boca no trombone. Eu nunca ouvi um escândalo aí da igreja metodista. Este vai ser o primeiro. Porque essa senhorinha aí está há 15 dias falando com vocês não tomaram a menor atitude. Entendeu? E outra coisa também, eu vou entrar com uma ação judicial para quebrar essa escritura de doação, tá? A fim de que eu possa vender o apartamento dela e cuidar da minha mãe. É isso que eu vou fazer. O dia que ela morrer, eu vendo esse apartamento, dou eles para, eu pego esse dinheiro e dou eles à igreja, dou para a igreja metodista, conforme o desejo dela. Mas essas coisas eu vou fazer, porque eu estou no desespero. Você vai me desculpar, a linguagem franca, bruta, não quer dizer que eu não respeito seu ministério, não respeito a sua pessoa, não respeito a sua igreja. Em absoluto, é que eu estou no desespero, eu não tenho outra alternativa. E esse desespero é provocado pela vossa indiferença. Vocês não tomaram uma atitude. Então, vocês não tomaram uma atitude, vão ter que tomar agora. Ah, mas eu não posso decidir sozinho, tem um conselho. Falei, eu sei que você tem um conselho, mas esse conselho, quantas pessoas são? São 10 pessoas. Falei, mas tem os decisivos e outras pessoas que não decidem nada, apenas acompanham. O senhor pega o telefone e começa a ligar para essa gente. Ah, mas eles estão trabalhando, não importa. O senhor está diante de uma urgência. Faça isso, porque senão você vai ver. Eu vou criar uma situação terrível a respeito disso. Aí ele conversou, vai daqui, vai dali. E ligou lá para uma clínica geriátrica, né? Em Itapecerica da Serra, né? Longe pra caramba, né? Bom, mas precisava falar lá com o líder lá da clínica geriátrica. E ele estava lá andando lá pelo meio do pátio, etc. Que o lugar era meio grande, né? E ficamos aguardando o retorno do diretor lá da clínica de volta aí para esse reverendo, né? Aí foi por Deus, sabe? Foi por Deus. Deus aqui estava me mostrando estas coisas, né? Porque a gente precisa vivenciar a experiência disso para entender o que é. Eu não sei porque eu falei assim. Eu fiz esse sinal aqui, sabe? Ó, é um triângulo, né? Primeiro eu bati na mesa assim, tum, 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 né? Assim, com os dedos na mesa. Foi por Deus eu fiz isso, sabe? E aí, nas sequências, eu fiz esse símbolo aqui, que isso aqui é um triângulo. É um sinal de identificação do maçom.
Eu sabia do sinal. Mas fiz assim uma coisa assim espontânea, sabe? Foi Deus que mandou eu fazer. E sem eu saber eu fiz. Né? E em seguida Deus mandou perguntar para ele. Olha o que o Senhor mandou perguntar para ele. Falei, reverendo Enildo, como vai a maçonaria no seio da igreja metodista? Vocês não sabem o que aconteceu? O cara saltitante, feliz, pulou para frente e disse, eu sou um deles. Eu olhei bem para a cara dele. Falei, reverendo, fica sabendo que o senhor tem na sua frente um homem que é um adversário dessa gente. Aí ele jogou o corpo de lado, rapaz, jogou o corpo de lado, como se fosse pegar o telefone e dizendo assim, eu também. Quer dizer, como se ele fosse também inimigo da maçonaria, né? Não gostasse da maçonaria. Bom, para você perceber se o camarada está mentindo, quando ele diz alguma coisa, se ele não sustenta o olhar a olho no olho, entendeu? Ele está mentindo. Se ele ao falar as coisas, quando você pergunta, ele tira os olhos assim, tá? Ele vai mentir. Sinal, isso é linguagem corporal, tá? E foi isso que o reverendo fez. Foi isso que o reverendo fez. E o camarada, o reverendo, não só tirou os olhos, o cara jogou o corpo de lado. E pegando, como se fosse pegar o telefone. Ai, rapaz. Aí eu disse para ele, reverendo, é o seguinte, são criminosos, sabe? O poder paralelo, são criminosos, são bandidos, tá? Tomaram o controle da igreja que eu pertenço e perverteram todas as suas doutrinas. E tem mais outra coisa, são criminosos, porque já recebi 4 ameaças de morte, disse a ele, já recebi 4 ameaças de morte. Aí ele falou, mas nada vai lhe acontecer. Eu falei, com certeza, nada vai me acontecer, porque é o seguinte, o Deus que eu sirvo, né, no momento mais glorioso do cristianismo, ele disse, me dado todo o poder no céu e na terra. E ele não vai me entregar na mão dos servos desse bodezinho sem vergonha hermafrodita. Aí ele jogou o corpo para frente dando risada. Bodezinho sem vergonha hermafrodita mesmo. E deu risada. Né? Não, é o seguinte, né? Mas é assim, entendeu? Que você, é assim que essa turma toma conta do poder da igreja, entendeu? Com esses sinaizinhos, tal. Então, a congregação tem esse ambiente propício, já tomaram conta da igreja esses camaradas. Esses bandidos tomaram conta da igreja. Tá? Jorge Curio, maçom, tá? Grão-mestre da maçonaria, já saiu do circuito, né? Agora tem lá o João Santin, que é outro maçom também. Ele, o cara lá do Jardim Paulista, lá o irmão Paulinho também, lá do Jardim Paulista, é outro maçom. A liderança é toda maçom, sabe? Prova está aí, eles viram a violência, o crime cometido com o irmão ancião lá, o José Nicolau, e afastaram ele lá do ministério, mediante a ação criminosa, a denúncia de um crime que o homem não se defende, dizendo que não praticou, etc. E tal. Eu até nem sei disso aí, sabe? Porque é o seguinte, é capaz do José Nicolau também ter sido maçom, ter envolvido com maçonaria. Então, na patota, eles brigam lá também, entendeu? No meio dessa patota toda aí, eles brigam entre si, sabe? Porque lhes interessa o poder. Mas isso aí, esses homens no controle da igreja, gera estas perversões doutrinárias que nós estamos assistindo aí. Eu estou mostrando isso para vocês. Que os caras já estão divorciados das nossas doutrinas. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Tá? Na maçonaria, você não pode falar em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser apresentado a você no 5º grau. Mas ele não vai ser apresentado como Deus encarnado, de acordo com o nosso 3º ponto de doutrina, que diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se ele é verdadeiro Deus, é o Deus verdadeiro. E é verdadeiro homem. Então é o Deus encarnado, como as Escrituras mostram isso claramente, com mais de uma centena de versos. Mas ele não vai ser apresentado dessa maneira. Ele vai ser apresentado no mesmo nível do Bhagavad Gita, o Deus lá dos hindus,
ele vai ser no mesmo nível do Buda, dos deuses dos lados orientais, de Maomé, o deus dos muçulmanos que se explodem, dos homens bombas que se explodem nos ônibus, dentro do supermercado e mata dezenas de pessoas. Entendeu? Ele vai ser colocado no mesmo nível destes homens aí. Entende? Entendeu? Mas você não vai poder nem fazer uma oração, nessa oração, mencionar o nome do Senhor Jesus. Se você mencionar o nome do Senhor Jesus, você vai sofrer uma pressão terrível lá dentro. Tá? Então, meu amigo, é o seguinte. Um amigo meu não foi aceito em determinado lugar. A mulher dele disse o seguinte: ó, se ele não pode estar aí, eu também não posso. Se ele não serve para vocês, vocês também não servem para mim. Tá? Entendeu? Quer dizer, se Jesus Cristo não cabe no meio destes homens, um discípulo seu, seu seguidor, também não deve estar lá. Sabe? Isso não é lugar para cristão, seguidor de Jesus Cristo. Para aquela alma salva e convertida, maçonaria não é lugar. Porque maçonaria é diabólica, é demoníaca. O Deus dele não é o Deus criador do céu e da terra. É o Gadu, que é um demônio, é o Deus do inferno. Entendeu? E eles têm uma pregação lá de boas obras, né? Moralidade, justiça, mas é conversa mole. Isso é o discurso, só o discurso. Na realidade, eu tenho aqui um livro, é o Engano Fatal. Vou mostrar ele para vocês agora. Esse livro é escrito por um maçom grau 33, né, que se converteu ao cristianismo e conta tudo. O que no cristianismo, nas igrejas evangélicas, está cheio de líderes, né, que abandonaram a maçonaria, mas são covardes e não denunciam o que viram lá dentro. Tá? O que viram lá dentro. Entendeu? Ficam calados porque têm medo. São covardes. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que esse servo de Deus, esse cristão, escreveu. Eu vou mostrar para vocês. Então tá, ó, aqui, ó, o livro é esse aqui, tá vendo? É o Engano Fatal, tá? Tá escrito por Jin Shao, né? E diz aqui, ó, ele foi grau 33, cavaleiro comandante da corte de honra, pós-mestre venerável da Loja Azul, pós-mestre de todos os grupos do rito escocês. Tá? Então ele diz aqui, ó, lá várias coisas ele fala, tá? Vou falar apenas uma delas, a respeito da moralidade maçônica. Eles têm o discurso de praticar justiça, viver a verdade, dedicar-se às boas obras e tal. E de fato acontece. No caso da minha madrinha, eu fui lá na clínica geriátrica, lá em Itapecerica da Serra. Veja bem, quem é o fundador dessa clínica geriátrica? Foi um pastor presbiteriano, maçom, entendeu? A liderança lá, o diretor lá, maçom. Quando eu meti o pau para ele lá na maçonaria, ele não apareceu mais, nem para se despedir de mim, entendeu? Bom, lá eu não aceitei esta clínica geriátrica porque era muito distante do centro de São Paulo. As pessoas que quisessem visitar minha madrinha teriam dificuldade. Ele indicou uma outra clínica, nós fomos lá e aprovamos. Mas lá tinha essas cadeiras de rodas, tal, com o símbolo lá da maçonaria, do Rosa Cruz, do Rotary, que é um pessoal ligado à maçonaria. E a liderança lá é maçom. Na primeira visita que eu fiz à minha madrinha, ela relatou que o sobrinho dela esteve visitando ela. E disse o seguinte: não, mas ele não veio por minha causa, não. É porque teve aqui a reunião dos homens do avental. Quando ela falou os homens do avental, ela estava se referindo ao pessoal da maçonaria, que eles usam uns aventais aí, sabe? No serviço, tá?
Então, por quê? O sobrinho dela é maçom também, entendeu? Então ele esteve lá na reunião da maçonaria, lá dentro da clínica, reunião de maçons. Bom, mas veja bem, ó. Então eles têm, se você vai encontrar por aí muitas obras realizadas pelos maçons, né? Eles têm muitas coisas boas, acontecem muitas coisas boas. Por exemplo, vou citar, está acontecendo agora, aconteceu diante dos seus olhos. Pela primeira vez na história deste país, né, políticos de alto coturno, né, tal como o José Genuíno, lá, e vários deles, tá, eu já nem lembro o nome dessa gente, né, foram para a cadeia, porque Joaquim Barbosa, né, o presidente do Tribunal, Supremo Tribunal Federal e mais os ministros ali presentes, mandaram essa turma toda, a turma toda do mensalão para a cadeia, entendeu? Então esteja seguro, debaixo daquelas togas há muito coração enfiado lá no meio da maçonaria. Não tenha dúvida a respeito, tá? É assim. Só que isso tem dois lados, meu filho. Tem dois lados. Tem um lado, tá, que você olha, puxa, que bonito, mas tem o outro, tem o verso, que é horrendo, medonho, pavoroso, tá? Então aqui, ó, eu vou te falar um deles aqui. Sobre, ó, enganar, prejudicar, fraudar. O mestre maçom jura não enganar, prejudicar ou fraudar outro mestre maçom ou uma loja de mestres maçons, sabendo quem são. Quer dizer, se ele não sabe, ele pode largar o pau, entendeu? Isto pode parecer um comportamento moral elevado para o observador casual, mas não resiste ao escrutínio, quer dizer, não resiste ao exame. Esta promessa permite enganar, prejudicar ou fraudar qualquer pessoa que não seja um mestre maçom, ou qualquer organização que não seja uma loja de mestres maçons, sendo que até estas podem ser enganadas, prejudicadas ou fraudadas se o maçom delinquente não souber quem são ou o que são. A Bíblia é também muito clara com respeito a este tipo de comportamento, afirmando decididamente que não devemos enganar, prejudicar ou fraudar quem quer que seja e a qualquer tempo. Mentir ou cometer perjúrio. Os maçons juram manter os segredos de outro maçom, protegendo-o, mesmo que isso custe, exija ocultar a evidência de um crime. Em alguns graus, a traição e homicídio são exceções. Quer dizer, em alguns graus abaixo lá da liderança, a traição e homicídio pode ser uma exceção. Quer dizer, o cara que pratica pode ser punido. Em outros graus superiores, quer dizer, a turminha lá de cima, não há exceção nem alguma para esta promessa de esconder a verdade. As obrigações, se os ensinos maçônicos forem aceitos, podem exigir que o maçom preste falso testemunho, cometa perjúrio ou, no caso de um juiz, de um tribunal, dê uma sentença falsa, a fim de proteger outro maçom. A Bíblia é novamente muito explícita, muito clara, ao ensinar que jamais devemos mentir ou prestar um falso testemunho, e afirma que os mentirosos serão atirados no lago de fogo. Entendeu? O mestre maçom jura não violar a castidade. Olha que lindo! Ele jura não violar a castidade da mãe, esposa, irmã ou filha de outro maçom, mestre maçom, sabendo do seu relacionamento maçônico. Quer dizer, se o cara sabe que o outro lá é um maçom, ele não deve violentar a mãe, a esposa, a irmã
ou a filha desse maçom. Mas se ele não souber, liberou geral. Isso pode parecer bom à primeira vista, mas permite o intercurso com a mãe, a esposa, irmã ou filha de outras pessoas, até de maçons de primeiro e segundo grau. E permite o intercurso com a família do mestre maçom, desde que a pessoa não saiba do seu relacionamento maçônico. Poderia permitir até o intercurso ilícito com parentes do sexo feminino de um mestre maçom, voluntariamente, caso não sejam castas e, portanto, não haja castidade a ser violada. A Bíblia, por outro lado, é muito clara com respeito ao assunto. Temos ordem para fugir da fornicação e somos proibidos de cometer o adultério. Então é isso aí. Esses camaradas, olha, para mim, vou dizer uma coisa para vocês, sabe? A palavra de Deus diz que todo homem é mentiroso, tá? Então eu me incluo, porque está escrito isso lá, tá? Porque a nossa tendência é o tempo todo estar mentindo. Tá? Nós mentimos até com as nossas atitudes. Quando alguém pergunta você deve uma resposta a alguém e você se omite, você sai do assunto, você desvia o assunto, você está mentindo. Se você dá uma meia-verdade, você está mentindo. Ou alguma coisa que uma pessoa deva saber e eu não revele, eu estou mentindo para ela. A mentira é a verdade que você deve dizer a alguém e você, de alguma maneira, não relata isso. Entendeu? Então, o camarada que tem por princípio mentir, o cara tem por princípio mentir, porque esses vagabundos sem vergonha, homens de merda, viu? Se você perguntar para ele, meu amigo, você é maçom? Ele vai mentir, ele é orientado, ensinado para mentir, entendeu? É claro. Se você perguntar para um professor de matemática, disser, meu amigo, você é um professor de matemática? E o cara disser, não, eu não sou professor de matemática. Ele está mentindo. É a mesma coisa. Agora, no caso de cristão, crente, líderes de igreja, membros de igreja, principalmente essa liderança maçônica, né? Eles não são apenas mentirosos, são grandes mentirosos, sabe? E Deus abomina estas pessoas, sabe? Porque todo pecado humano começa na mentira. Começa numa mentira, entendeu? Começa numa mentira. Lá no paraíso, Adão, começaram a mentir, né? Deus perguntou para Adão, por que você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse? O que ele fez? Ele mentiu. Ele transferiu a sua culpa para cima da sua mulher. E ainda, por tabela, transferiu a culpa para Deus também. Ele disse, a mulher, quer dizer, transferiu a culpa, é a mulher, né? E depois repartiu essa culpa com o próprio Criador. Ele disse, que tu me deste, né? Querendo dizer, se você não tivesse me dado essa mulher, se você não tivesse me dado essa mulher, nada teria acontecido, entendeu? Então ele disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. É, lindão. Tá? Então o que ele fez? Mentiu, para se safar da sua responsabilidade. Né? Aí Deus foi requerer da mulher, né? Foi requerer da mulher, por que você comeu do fruto? Então, ela era mais inocente que o Adão, né? Era mais inocente do que Adão. Porque Adão ouviu a ordem da parte de Deus. Ela não. Ela soube por informação dele. Ela transferiu a culpa também. Transferiu lá para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Se tivesse falado com a serpente e requerido também o comportamento da serpente, por que ela fez isso? A serpente também ia arranjar uma desculpa. Mas como a serpente já é o diabo incorporado nela, Deus simplesmente amaldiçoou. Entendeu? Então isso aí começou lá no Éden, o homem mentiroso. Agora, quando o cara ainda na tribuna,
o cara ensina as pessoas a não mentir, mas ele é um grande mentiroso. Ele, no seu princípio de vida, ele mente e jura mentir o tempo todo, porque todo grau que você sobe dentro da maçonaria, você é desafiado a fazer um juramento contra a sua própria vida. Que absurdo! Jesus disse: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Agora o cara jura sobre sua própria vida. Tá? Que se ele revelar um segredo da maçonaria, ele seja destruído. Primeiro corte-lhe a garganta, depois corte-lhe o peito, depois corte-lhe as entranhas. Olha só o juramento que o cara faz. No livro Jin conta, no livro Jin conta essa história. Tá? Quando ele assumiu o 33º grau, ele conta essa história. Olha o ritual aqui. Olha o ritual. Quer ver? Então aqui, ele diz assim: quando chegou a hora da obrigação final, quer dizer, ele foi aprovado e tal, e se vestiu lá como deveria se vestir na cerimônia do 33º grau, que é o grau máximo. Veja só, ele está contando. Quando chegou a hora da obrigação final, todos ficamos de pé e repetimos o juramento como candidato representativo, administrado pelo grande soberano inspetor-geral da loja. A seguir, juramos fidelidade ao Supremo Conselho do 33º grau, acima de qualquer outro voto de fidelidade, e juramos jamais reconhecer qualquer irmão como membro do rito escocês da maçonaria, a não ser que ele também reconhecesse a suprema autoridade do Supremo Conselho. Um dos condutores entregou então ao candidato um crânio humano. Olha bem o que é, como é sinistro e diabólico esse negócio. Entregou um crânio humano, de cabeça para baixo, contendo vinho. Então aqui está falando que é um crânio humano. Não está falando que é uma peça de plástico representando um crânio humano. Não, os caras foram lá no cemitério, tá? Pegaram lá o crânio de algum cadáver lá e trouxeram para a cerimônia, entendeu? Trouxeram para a cerimônia, né? Puseram vinho dentro e levaram lá para a reunião. Com todos os candidatos repetindo após ele, quer dizer, havia uma reza, né? Ele selou o juramento que este vinho, olha o juramento que os caras fazem, que este vinho que agora bebo transforme-se em veneno mortal para mim, como a cicuta bebida. A cicuta é um veneno que o Sócrates, o filósofo, né, no passado, bebeu para morrer. Como a cicuta bebida por Sócrates, caso venha a violar o juramento, consciente ou voluntariamente. Entendeu? Ele bebeu então o vinho. E um esqueleto, né? Aí entre parênteses ele diz que é um dos irmãos vestido desse jeito, que parecia muito convincente, saiu das sombras da escuridão lá da sala e lançou os braços sobre o candidato, o cara imitando um esqueleto, abraçando a pessoa. A seguir, ele e nós também continuamos o selo da obrigação, dizendo: e que estes braços frios apertem-me para sempre, caso consciente ou deliberadamente viole o mesmo. E depois diz: o soberano grande comandante encerrou a reunião do Supremo Conselho com um número místico, não sei o que é,
dando golpes com a espada, 5, 3 e 1, e depois 2 vezes. E depois da oração final, todos dissemos amém, 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 e a função terminou. Quer dizer, bom, o cara na maçonaria chega lá com a proposta dele que a pessoa, ele está em busca de luz, né? Ele está em busca de luz. Quando é no grau 33, ele vai descobrir que não descobriu luz nenhuma, né? E que ele tem que continuar na busca dessa luz pelos seus próprios esforços. Mas só que ele pagou uma fortuna, quase 100 mil reais, ou 150 mil reais, para chegar ao grau 33, porque essas promoções lá custa grana, muita grana, entendeu? Muita grana. Né? Para depois descobrir que ele tem que continuar buscando essa luz que ele não recebeu ao longo de sua vida, pelos seus próprios esforços. Oh, minha gente, você, maçom, que está ouvindo essa minha palestra, converta-se, arrependa-se. Saiba que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele diz: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então é isso. Hoje nós vivemos, né, numa perversão doutrinária desgraçada por causa da ação deletéria desses homens que tomaram o ministério da igreja, tomaram conta do ministério da igreja. Então hoje a patota, né, se reúne e você, por causa que você é portador de uma revelação, de uma verdade revelada a você pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo que você leve isso a conselho. E você vai para o saco com a sua verdade revelada para o Espírito Santo, porque os caras fazem lá uns sinaizinhos, tal, e eles decidem em grupo. Entendeu? Decidem em grupo. Quando eu descobri que lá em 1969 havia um ensinamento dizendo que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição, que é um ensinamento contido lá na lista secreta de 1969, eu comecei a denunciar isso, porque esse tipo de ensino torna o Senhor Jesus um embusteiro, um falastrão, porque ao longo de todo o seu ministério ele se apresentou como o próprio Deus encarnado, cumprindo-se nele toda a profecia lá do Velho Testamento. E o que relata João no capítulo 1 do seu Evangelho, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e que por meio dele, no verso 3 diz, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja, a minha denúncia mexeu com a cabeça deles lá, e algum ministro, né, sabendo que eu estou falando a verdade, levou esse assunto aos ministros. O que eles fizeram? Deveriam, se fossem homens de Deus, eles corrigiriam isso, a fim de tapar a minha boca. Não. Eles repetiram no ano de 2009. Está lá no ensinamento, na lista secreta de 2009, novamente essa semente maldita. Entendeu? Por quê? Por que eles republicaram? Porque mexeu com eles lá na liderança alguns servos de Deus. Entenderam que isso é um absurdo e levaram esse assunto a conselho, e os caras reafirmaram, em vez de se converter, se arrepender e corrigir isso, não, reafirmaram no erro. Aí a prova é, esses homens agem desta maneira e ficam colocando gente lá no ministério, gente que o cara não sabe nada, porque a nossa escola, a nossa reunião de jovens e menores não ensina nada a ninguém. O que ensina a reunião de jovens? Ensina o que o cooperador de jovem aprendeu com os anciãos, ou com outros cooperadores de jovem, que todos eles leem, interpretam a vida cristã e o que a Bíblia diz com os óculos dos anciões, com a lente dos anciões. Entendeu? Então, quem não sabe nada, não ensina nada. Então essas reuniões de jovens é uma pura enganação. Na realidade, é uma reunião
onde de exposição daqueles que estão disponíveis para casamento, só isso. Você vê uma jovem lá, ela vai lá recitar um versinho, né? E você vê, pô, que legal, tal. No final da reunião você vai lá bater um papinho com ela, tal. E aí os casais vão se formando. É só isso. Porque decorar verso, decoreba, não ensina nada a ninguém. A Bíblia não é para a gente saber estas coisas dessa maneira. Você tem que procurar a harmonia que a Bíblia traz a respeito das nossas doutrinas fundamentais. O que deveria ser ensinado nas reuniões de jovens? Sobretudo, os fundamentos da nossa fé. Que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, que Deus é uma trindade. E mostrar os versos que mostram isso claramente, que Deus é uma trindade. O terceiro ponto, doutrina, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que nele há duas naturezas, né? Que ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem por amor da nossa alma, né? O quarto ponto de doutrina, que fala do inferno, para onde vai ser enviado Satanás, seus demônios e todos aqueles que não abraçam o Evangelho. Deveria ser ensinado também, e principalmente, o quinto ponto de doutrina, dizendo às pessoas que a salvação se alcança somente pela fé. Entendeu? Ensinar os pontos fundamentais da nossa fé. Não, mas os caras fazem diferente. Ensinam o quê? O preconceito, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, usos e costumes, que não tem nada a ver com salvação. Então é isso. Entendeu? Então é isso aí. Então, meu prezado e precioso irmão, irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando dentro das Escrituras quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Se inscreva no meu canal de YouTube, divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, para que a nossa Irmandade conheça o Evangelho da salvação, se aproxime da verdade e tome posse da vida eterna. Deus abençoe a todos, no precioso nome do Senhor Jesus.